Olá, bem-vindos ao canal Cripto SA. Meu nome é José e eu estou aqui mais uma vez para falar sobre o mercado. E eu estou aqui para falar sobre o mercado dessa vez. O seguinte que eu tenho para dizer para vocês. Primeiramente, eu vou voltar com o que nós já vimos falando nos últimos vídeos, especificamente aqui, porque é o gráfico da CME. Eu estou utilizando a CME por uma questão de que eu vou comparar aqui os gráficos dos índices e por isso que eu estou fazendo isso, tá? E comparando com o gráfico dos índices, utilizando a Fibonacci aqui, baseada em tendência de 3 meses, aqui os pontos de 2018, topo de 2021 e este fundo de 2022, a gente repara que o Bitcoin foi até 1,68 aqui da Fibonacci, uma extensão que eu já falei no último vídeo, né? Chegou ao topo da euforia, né? Que são pontos de euforia até chegar a 1,68 proporção áurea que ganhou resistência e voltou para aqui para a região entre o 0 e 1. Entre o 0 e 1, então, é uma região de consenso prévio. Uma região de consenso prévio de bastante tempo, né? Se você colocar esse 1 aqui, ó, 1, qualquer região que esteja aqui abaixo dos 81 mil dólares. Então, consenso por bastante tempo aqui, desde o início dessa pernada toda. E agora a gente está aqui lutando com a 786, o Bitcoin lutando com a 786 da Fibonacci, com, na minha opinião, a tendência de vir aqui até pelo menos o Golden Pocket, este canal aqui, pela similaridade dos movimentos, ó, gap entre as médias de 89 e 144 períodos, uma certa consolidação na busca por tentar romper a média de 144 períodos, a 89 é a lilás e essa aqui é a branca, é 144 períodos, e tomada de suporte por algum tempo aqui na média de 233 períodos até uma capitulação final abaixo dela, né? Há quem diga que a capitulação pode ser muito profunda, muito mais profunda do que isso, porque, por conta do que eu vou dizer agora, né? Se nós pegarmos, por exemplo, S&P no tempo gráfico semanal aqui também, ó, a gente repara o seguinte, a S&P está ainda na região de euforia, ó, não chegou aqui na euforia máxima, na 1,618, mas está ainda transitando entre a 1,414 e a 1,272. Então, assim, em termos gerais, em relação ao próprio movimento, já que o Bitcoin está na 786, ó, tem 20% de queda da S&P aqui para chegar no mesmo patamar estrutural que o Bitcoin. E veja aqui a diferença, e veja como isso na verdade é verdade, né? Porque aqui, ó, S&P estaria aqui abaixo da média de 144 períodos. Tá? A mesma coisa se aplica para Nasdaq. Né? Nasdaq aqui, onde está nesse momento, né? Que ainda também é nesse mesmo range, né? 1,272, 1,414, também estaria aqui na 786 abaixo da média de 144 períodos, com 24% de depreciação do patamar atual. E se nós formos ver também Dow Jones, a mesma coisa acontece, com a diferença que Dow Jones se esticou até mais do que Nasdaq e S&P em relação ao seu próprio movimento, e se estivesse na 786, estaria também, mais se estivesse na 786, estaria também 18% abaixo do patamar atual e abaixo da média de 144 períodos. Tendo dito isso, né, a gente tem o Bitcoin aqui agora nesta situação, tá? E a gente tem um outro elemento fundamental para o Bitcoin aqui, que é o seguinte, nós já falamos sobre isso. Aqui a gente tem o VPVR aqui, ó, desde 2018, desde o último fundo do Bitcoin, que o primeiro, no caso, fundo do Bitcoin, no qual a CME fez parte, né, da história do ativo. Tendo em vista isso, veja aqui a região de maior volume, tá? E essa região de maior volume, ponto de controle nu, que a gente chama, né, que é o ponto que não foi retestado, né, aqui desde essa região aqui, ó, de maior acumulação do Bitcoin, da Value Area Low, que é a área de valor inferior, né, até este ponto de controle, que é o maior ponto, região de negociação do Bitcoin aqui entre 2018 e 2020 e outubro de 2020, né? Então, 2 anos aqui de negociação intensa do Bitcoin, tá? E está aqui agora tentando, ó, tomar como suporte a Value Area High aqui em 60.365. O que eu quero dizer com isso? Se tomar de fato como suporte essa região aqui, o Bitcoin pode passar a definir uma outra região aqui agora, né, uma nova região de volume. Né? Só que isso depende de fato desse rompimento, tudo bem? Então a gente tem que levar isso em conta. Em relação aos as nossas clusters de volume, né, a gente tem o Bitcoin na exata mesma situação. Na verdade, agora está aqui abaixo deste patamar aqui, ó, que precisaria ser rompido para que a gente não
demandasse, né, uma ação aqui nos patamares mais baixos deste mesmo bloco, desse mesmo cluster, né? Então esse cluster aqui, ó, ele é nessa região aqui, 61, 69 e 300. Abaixo de 69.300, a tendência é voltar pelo menos aqui para 61.900, 62 mil dólares e ou, né, aprofundar aqui essa correção para essa área verde, que aqui é uma área verdadeira de demanda. Aqui nós temos áreas de oferta, né, que podem servir como áreas de demanda, mas nós temos de fato essa aqui ainda como área de demanda. E se formos para o semanal, veja, estou falando quase a mesma coisa. Ó. Nós aqui temos esses dois patamares, estamos abaixo de um patamar importante, né, e temos aqui essas áreas de demanda. Primeira área aqui, ó, entre 50 e 44 mil dólares, veja só como ela se sobrepõe de alguma forma, né? Ou seja, até abaixo, e temos aqui essa área de entre 41 e 38.500 dólares, eu acho que pode ser o fundo absoluto antes de uma pernada significativa do Bitcoin, né, um fundo local macro, né, de alguma forma, tá? E nós temos aqui duas figuras gráficas importantes, que eu acho que uma delas já chegou ao seu ponto o seu alvo, né, que é essa consolidação aqui. Nós estamos agora trabalhando aqui, espero eu, acumulando, se for para ser um movimento de alta a partir daqui, ou distribuindo para continuar a queda, né? E a outra região aqui de consolidação desta cunha maior, né? Veja só, essa cunha maior, né? Tem uma região de consolidação aqui embaixo, que por acaso casa com essa região do ponto de controle, tudo bem? Então eu acho que tudo isso é importante ser levado em conta, tá? E eu agora vou fazer uma comparação com o gráfico aqui Spot, e esse gráfico Spot é o gráfico que nós vamos manter agora por bastante tempo, tá? Nesse gráfico Spot eu tenho aqui, ó, dois patamares, um patamar extra que eu não fiz no último vídeo. Nesse aqui é o mesmo patamar mensal de resistência que nós temos nessa outra figura ali, só que aqui é na Bitstamp, né? E aqui entre 71.4 e 73.6, por acaso confluindo, por acaso ou não, né, confluindo com a linha central deste canal. Então, para mim aqui nós temos preços descontados para o Bitcoin, aqui preços premium, né, para o Bitcoin, e essa área média aqui dividindo essas regiões, né? E o nosso ponto agora é se o Bitcoin vai fazer, né? Geralmente ele faz esses movimentos, buscando alguns desses alvos depois de um tempo de lateralização. A gente quer saber se o Bitcoin vai buscar primeiramente esses alvos superiores ou os alvos inferiores, né? Sendo que no bear market o movimento os movimentos são de distribuição e mais queda, não de acumulação e mais alta, né? Então aqui nós estamos supondo que trata-se mais uma vez de uma região de distribuição, entendeu? Onde o Bitcoin a partir daqui tende a buscar alvos mais baixos, mas é uma região que para cima faz 24%, né? E para baixo, né, ela faz 20% de movimento. Então a gente consegue trabalhar dentro desse range, né, a partir dos pontos de suporte e resistência extremos, certo? Então, só para terminar aqui, ó, veja que total, que é a totalização do mercado cripto de capitalização, né? Totalização de capitalização do mercado cripto. Está conseguindo suporte na 886, que eu acho que é um suporte fundamental. Veja que também está na média de 233 períodos, tá? E veja que, assim, da mesma maneira, né? Essa média móvel, ela já foi explorada um pouco abaixo, né, por algumas semanas, né, ela já foi um ponto de busca de suporte de médio e longo prazo, né, por algumas semanas antes, né, de ocorrer algum movimento. E uma outra coisa curiosa nós temos aqui uma divergência de baixa no tempo gráfico de 4 horas, veja, topos ascendentes diante de topos descendentes, e não temos nenhuma divergência de alta significativa imediata, né? Se a gente for parar para ver assim, ó, aqui é um fundo mais baixo do que esse aqui, ó, essa aqui foi uma pequena divergência de alta, né? Aqui daqui para cá também houve uma pequena divergência de alta. Agora já daqui para cá não houve, daqui para cá também não houve, e daqui para cá também não há nenhuma divergência de baixa significativa, de alta, perdão, significativa para a gente pensar numa reversão. Por isso, eu acredito que localmente é mais fácil que o Bitcoin, principalmente também depois de perder esses patamares, ó, o fechamento mais alto de 2021 e
o topo do pavio, 69, 67,559, também abaixo desses patamares, o Bitcoin mostra para mim que precisa capturar liquidez, catapultar-se de valores mais baixos antes de buscar, né, alguns desses patamares que incluem primeiramente, né, a conquista da linha média e desse cluster de volume para depois chegar a essa linha superior e, se for o caso, né, extrapolar um pouco aqui com os alvos superiores deste canal paralelo, porque romper esta cunha aqui, o Bitcoin conseguiu romper, né? Supostamente o alvo dessa cunha rompida aqui seria justamente essa região de 81 mil dólares, né? Foi o que muitos esperaram aqui, mas a divergência de baixo no 4 horas está, na verdade, fazendo com que o ativo não consiga passar da área bullish aqui no tempo gráfico de 4 horas, que para mim define muito o que pode acontecer no curto e médio prazo, ao mesmo tempo que aqui, ó, de fato, numa hora, até há, de alguma maneira, nem há, ó, na verdade, ó, fundos descendentes. Então a gente não tem, na verdade, só aqui que fez um fundo ascendente, ó, mas não é suficiente para que a gente veja um movimento significativo de alta de rompimento de divergências de tempos gráficos maiores. Beleza, pessoal? Então, assim, eu tentei simplificar ao máximo, fazer as comparações que eu achava que eram pertinentes. Esqueci, na verdade, apenas de uma coisa, né, que é mostrar para vocês como que diante desses lugares, ó, os índices estão fazendo no tempo gráfico semanal, perdão, uma divergência de baixa. Ó. Nós temos S&P com divergência de baixa clara. Nós temos Nasdaq também com a mesma divergência de baixa clara. Essa aqui não é tão clara, né, na verdade. Essa aqui, ó, a gente tem uma divergência de baixa assim, ali estava no diário, né? Mas também é uma divergência de baixa clara, na verdade, né? Veja que aqui também tem uma divergência de baixa clara, né? E veja que Dow, né, também vai acabar por estar fazendo. Aqui, Dow, se a gente for ver, a partir deste grande movimento, né, a divergência foi até rompida, né, e a gente chegou a este ponto aqui, ó, veja, este candle aqui do meio para cima, né, para o máximo da euforia. E se nós formos ver de mais próximo aqui, talvez Dow realmente não esteja formando, seja um único índice que não está formando, ó, uma divergência de baixa, não está. Tá? Se formos ver a partir destes pontos. Se virmos a partir desse daqui, né, já podemos dizer que sim, há uma divergência de baixa aqui. Não está perfeita, né, mas é uma divergência de baixa de uma forma ou de outra. Então, assim, temos os índices nessa situação e temos o DXY, por outro lado, apesar de perdendo um patamar importante, 96,875, e esta linha de tendência aqui que vem literalmente desde 2008, né, acredito eu que o DXY não vá perder essa linha de tendência, por mais que possa fazer aqui, ó, eu acho que vai se for fazer um fechamento abaixo aqui dessa região de 96, tende a recuperá-lo, tende a recuperar essa linha de tendência e tende sim a fazer um movimento em direção aqui ao topo deste triângulo simétrico longuíssimo, justamente porque aqui ainda faz uma divergência de alta no tempo gráfico semanal. Se viermos daqui para cá, ó, mesmo com essa região aqui de desvio, né, nós temos claramente, ó, uma divergência de alta, porque nós temos aqui, ó, fundos descendentes e fundos ascendentes. Tá? Então, nesse sentido, a alta do dólar implicaria claramente, né, que essas divergências dos índices viessem à fruição e que o Bitcoin continuasse a ser incapaz de constituir força para romper as agora resistências, né, principalmente resistências de longo prazo, como essas aqui, né, adquiridas ao longo dos últimos meses, beleza? Espero que esse vídeo possa ter sido útil para você. Continuamos com o mesmo playbook aqui, com a mesma forma de agir. Estamos buscando esses fundos, valores mais baixos, para começar a montar posições do Bitcoin de long, né? Ainda temos posições short abertas, né, para visar este trade dentro deste range. Então, meu primeiro alvo aqui, na verdade, é o primeiro alvo para baixo dentro dessa área de demanda, aqui na casa dos 57.176 dólares. Beleza, pessoal? Nos vemos na próxima. Valeu!